E hoje, mais uma vez, mergulhados no livro de Provérbios, nós estamos agora no capítulo 21 do livro de Provérbios. Faltam apenas 10 capítulos. Parece pouco, mas na verdade a gente está só no meio, né? São 31, a gente já estudou 21 capítulos, faltam 10 capítulos, né? Para a gente mergulhar e concluir o livro de Provérbios. Depois a gente vê o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai continuar o próximo livro da Bíblia aí, talvez Salmos, quem sabe Salmo é grande, né? Salmo dá um ano de estudo aí, pelo menos, né? José Mesquita, bom dia para você, né? O importante é que cada vez que a gente pega um livro desse de forma sistematizada para ler versículo a versículo, isso vai nos, como é que eu vou dizer, construindo por dentro, né? A identidade vai sendo fortalecida, a identidade de filho vai sendo fortalecida em nós. Quanto mais nós conhecemos a palavra que é Deus, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Bom dia, Léo Marques, bom dia para você também, que já está conectado comigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Emerson Tênis, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Emerson, amigo do coração, um beijo para você. Consolação Belisário, Carol Gomes, bom dia. Bom dia, Bárbara. Eclesiastes, disse Bárbara. Quem sabe, né? Vamos ver aí se a gente mergulha no livro de Eclesiastes também, que é um livro extraordinário também. Tem Cantares e tantos outros livros aí importantes que foram escritos também por Salomão. Ou também nós podemos mergulhar lá na Nova Aliança, em alguns livros específicos da Bíblia, para a gente dar uma fortalecida na doutrina neotestamentária também, né? Josina Rodrigues, bom dia para você, seja bem-vinda, bom dia, sempre bom, que orgulho estarmos juntos, é verdade, né? Fabrícia, um grande abraço para você. Fabrício também tá aí comigo, bom dia, né? Gente, eu comecei essa live falando o seguinte: você se considera uma pessoa disciplinada? Me conta aí. A disciplina, de fato, é uma das marcas fortes das pessoas que alcançam o sucesso. Infelizmente, falta de disciplina tem levado muita gente, mas muita gente ao fracasso. Muita gente. Eu me lembro que, quando eu vim para Belo Horizonte, eu tinha 18 anos de idade, né? Eu sempre tive um potencial empreendedor muito grande. Nasci numa família de empreendedores, nasci numa família dada ao empreendimento, né? Minha família inteira sempre foi uma família empreendedora. E eu nasci com essa veia empreendedora. E vim para Belo Horizonte com 18 anos de idade, porque eu queria aumentar o meu horizonte de expectativas de vida. Eu estava na cidade de Jacobina ainda, era uma cidade pequena, é uma cidade pequena, né? E eu queria realmente ter uma oportunidade maior e eu vim para Belo Horizonte. Eu tinha 18 anos de idade. Depois de um tempo que eu já estava em Belo Horizonte, eu chamei um amigo meu para cá, né? Um amigo de infância, estava lá na Bahia e estava desempregado na época. E eu o convidei para vir para Belo Horizonte. E naquela época eu o coloquei para trabalhar com a gente. Na verdade, primeiro ele foi trabalhar numa rede de hipermercados aqui de Belo Horizonte. E aí, nessa rede de hipermercados, ele tinha um horário para começar. Ele tinha que começar todos os dias às 6 horas da manhã. Ele pegava serviço às 6 da manhã e largava ao meio-dia. Então ele tinha um horário de 6 a meio-dia. E eu me lembro que ele deve ter trabalhado uns 3 meses nessa rede de hipermercado. E nesses 3 meses ele deve ter matado uns 5 parentes, pelo menos, lá. Como assim, pastor? Toda vez que ele chegava atrasado, ele matava um parente. Ah, porque minha avó morreu. Ah, porque meu tio foi atropelado, né? Sempre com uma desculpa para justificar os seus atrasos. Porque ele trabalhava às 6 horas da manhã e não conseguia chegar de jeito nenhum no trabalho. Não chegava, de forma alguma chegava no trabalho. E isso era complicado demais. Bom, por fim, ele acabou sendo demitido dessa empresa e ele disse, eu preciso sair de lá mesmo, porque eu não consigo trabalhar, isso é muito cedo para mim, não estou acostumado, eu chego lá às 6 horas da manhã, mas para chegar às 6 horas da manhã ele tinha que acordar às 5 ou não, às 4, pegar ônibus e se locomover, enfim. Aí eu arrumei emprego para ele na empresa que eu trabalhava, porque aí tinha que pegar serviço mais tarde um pouco. E aí ele disse assim, não, mas a gente pode começar um negócio juntos. E aí nós começamos um negócio juntos. Eu me lembro que a gente abriu uma lanchonete. E nessa lanchonete, a gente mais uma vez precisava abrir às 7 horas da manhã. O pessoal tá chegando, né? Quer tomar café, quer comer alguma coisa, a gente precisava estar lá. E ele só chegava às 11 horas da manhã. Era terrível. Eu sei que assim, a gente quase quebrou o negócio. Uma falta de disciplina absurda, né? Horrorosa. Não conseguia de jeito nenhum se disciplinar em horário. E aí ele disse, não, porque eu sou uma pessoa noturna. Bom, há algumas pessoas realmente que têm hábitos noturnos, mas essas têm uma disciplina para viver os seus hábitos. E outros simplesmente não têm disciplina nenhuma em coisa nenhuma da vida, né? Tudo que se coloca nas suas mãos,
elas conseguem realmente avacalhar o negócio, né? Na disciplina temos que ter autocontrole, isso é fato, verdade. Disciplina é muito importante, disse Cíntia Pires Menezes. Um grande abraço, Cíntia, para você. Estávamos com saudade de você aqui. Então veja, muitas pessoas precisam disso, precisam da disciplina, né? E precisam trabalhar isso na sua vida, né? Por quê? Porque, veja, elas até fazem alguma coisa, mas se derem a ela uma ordem, um histórico, que precise cumprir um programa, um cronograma, pronto, aí já danou-se tudo, né? Enquanto se está ali solto, parece que a pessoa até rende, mas na hora que parece que coloca algo para ter disciplina, aí a pessoa não consegue se estabelecer. E aí eu pergunto, você se considera alguém disciplinado ou indisciplinado? Seja sincero, faça uma autorreflexão aí e me responde aí, e me diga o porquê que você se considera disciplinado ou não disciplinado. Quem pode me contar isso? Temos que administrar nosso tempo. Disciplina mudou minha vida. Eu quero ouvir aí, você se considera disciplinado ou indisciplinado? E aí você vai me dizer o motivo pelo qual eu me considero uma pessoa indisciplinada. Por quê? Eu me considero uma pessoa disciplinada. Por quê? Me conta aí, que eu quero entrar realmente num assunto sobre disciplina, que talvez você não tenha pensado sobre esse aspecto da disciplina, né? Quero mandar um abraço também para o meu amigo Hugo Lopes, que está falando direto de Atibaia, sempre presente comigo, de vez em quando ele dá uma sumidinha aí, mas hoje ele está aí, já está conectado comigo também, ao cantinho da Ju, minha querida Ju, direto de Juiz de Fora, que acabou de entrar também. Me conta aí, você é disciplinado ou indisciplinado? Por que você se considera assim? Quero ouvir a sua resposta aí, por favor. Pedro Carvalho, você está por aí, Pedro, meu filho? Estou precisando de água. Tô falando demais, igual a matraca. Preciso de água. Cíntia Pires diz: a disciplina me ajuda a equilibrar todas as áreas da vida, impedindo a sobrecarga desnecessária. Eu não era, mas após a maternidade me tornei super disciplinado em tudo. Disciplina para mim é vida, muita ajuda com os processos, é verdade. Quem mais? Eu me acho disciplinada, como controlar minha vida em todos os aspectos. Me considero disciplinado porque tenho compromisso em tudo o que eu faço. Muito bem. Não muito disciplinada, gosto de variar os horários de vez em quando. Sou indisciplinada comigo mesmo. Disciplinado, responsabilidades. Eu me considero disciplinada, disse Zilda. Camila Santiago, apareceu a Margarida, né? Onde você estava? Tô sabendo que você está de trabalho novo aí, né? Muito bom, diretamente do trabalho novo, parabéns. Também a formatura deve estar chegando aí, né, Camila? Parabéns para você também por esse tempo tão poderoso, Camilinha. Sempre bom estarmos juntos aqui. Me sinto indisciplinada porque sozinha, sem direcionamento, uma ordem, sabe? Não consigo me manter. Sou muito disciplinada, disse, em tudo. A Josiane disse, sempre, porque... não consegui ler. Algo diferente ali. Enfim. Veja, a gente fala de disciplina, mas, por exemplo, como você reage de forma disciplinar face às autoridades constituídas? Né? Falamos muito sobre disciplina, sobre nós, sobre o tempo, sobre nossa vida. Mas e o seu nível de disciplina em relação às autoridades constituídas? Como você se comporta diante de autoridade? Isso também reflete disciplina. Na verdade, a disciplina tem que estar presente em tudo na nossa vida, inclusive na prática da palavra. A prática da palavra, ela revela a disciplina, como disse Angela Cury. A disciplina revela também o domínio próprio, né? Autocontrole. É quando a gente realmente tem zelo e controle sobre a própria vida. E isso é importante demais, né? É uma das grandes características para uma vida saudável, disse Angela Cury. É exatamente isso. E como nós nos comportamos frente às autoridades. Sabe, a Bíblia diz que toda autoridade foi estabelecida ou constituída por Deus, e por esse motivo devemos nós nos submeter a elas,
Agora veja, quando nós falamos em submissão às autoridades, nós não estamos falando apenas ao nosso presidente, a gente não está falando só aos nossos governadores e prefeitos, eu estou falando a toda a autoridade constituída. Como você se comporta, por exemplo, em relação ao síndico do prédio onde você mora, as leis do condomínio, né? Você costuma jogar lixo na rua, você costuma desobedecer de alguma maneira a lei, você é alguém cumpridor realmente das leis estabelecidas, como você se comporta frente a todas as autoridades, né? Nós devemos nos submeter às autoridades. Por quê? Porque toda a autoridade foi estabelecida por Deus, né? Veja só, o que você entende por isso? Toda a autoridade foi por Deus estabelecida. O que você entende por isso? Você acha que o síndico do seu prédio foi Deus que o colocou lá? O que é que você acha? Diga, sim, foi Deus, ou não foi Deus, né? O que é que você acredita por isso? Quando a Bíblia diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Tenho que respeitar o guarda de trânsito, isso. Tenho que respeitar a faixa de pedestre, isso. Tenho que respeitar sinal vermelho, isso. Tenho que respeitar as leis de trânsito, isso. Também é disciplina, e isso vai trazer para você muitos benefícios mesmo. Se nós tivermos realmente um pouquinho de perspicácias para atentar um pouco mais para a nossa vida diariamente, a gente vai ver que a gente pode ser cercado e protegido em todo o tempo, né? No que diz respeito às autoridades que foram estabelecidas. A autoridade em si é dada por Deus, não a quem ou o cargo. A autoridade é a essência. Bom, o que Camila quer dizer é o seguinte: na verdade, toda autoridade foi dada por Deus. Porém, os indivíduos que ocupam a posição de autoridade são escolhidos normalmente pelos homens. Deus estabelece a posição, Deus estabelece a forma de governo, né? Ou sistemas de governo, e o homem então é que de fato estabelece o indivíduo para assumir tal posição. Então, por exemplo, Deus estabeleceu governos de forma geral, é Deus que deu a autoridade. Então, quando você pega, por exemplo, um sistema de governo como o nosso no país, que tem que é uma democracia, né? E que existe presidente, parlamentares e por aí vai, Deus estabeleceu o governo em si. Nós criamos esse sistema de governo chamado democracia e colocamos lá os governantes, os representantes que nós escolhemos. Agora veja, se formos nós que escolhemos, nós é que devemos submissão mesmo, né? Uma vez que nós é que escolhemos os nossos próprios representantes. Ah, mas eu não votei no presidente. Mas o sistema que rege o nosso sistema de governo nacional diz que aqueles que tiverem a maioria, então passa a ter realmente supremacia sobre os demais. E nós, mesmo que não temos votado naquele que está no poder, devemos agora nos submeter a estes. E aí entra realmente a regra de ouro da autoridade. Veja o que Paulo diz: todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação do próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Veja, você resistir a uma autoridade, por menor que ela pareça, um guarda de trânsito, um síndico do prédio, você não está resistindo contra uma pessoa, você está resistindo contra o próprio Deus, e isso demonstra plena indisciplina. E toda a indisciplina, ela gera uma punição. É isso que eu queria chegar, né? Veja, a gente às vezes é indisciplinado e acha que isso não vai trazer dano ou prejuízo. Toda indisciplina é uma transgressão. Toda indisciplina é, de certa forma, uma transgressão, e toda transgressão traz sobre si total consequência. Se você, por exemplo, é indisciplinado no ato de comer, com indisciplina, você trará sobre si as consequências da sua própria indisciplina. Se você é indisciplinado no dormir, você trará sobre si a própria recompensa da sua indisciplina. Se você é indisciplinado nos seus relacionamentos, você trará sobre si as próprias consequências da sua indisciplina. Aí as pessoas querem culpar Deus. Ah, Deus está colocando a mão sobre fulano, Deus está castigando Beltrano. Ei, não precisa de Deus.
a sua própria indisciplina já traz consigo a consequência dos seus atos, né? Ou seja, quando eu quebro uma regra, quando eu quebro uma lei, eu automaticamente abro uma cadeia de uma reação contrária ao ato deliberado de indisciplina que eu acabei de gerar. E isso vai gerar invariavelmente uma consequência sobre a nossa própria vida. Por isso que a disciplina ela é tão importante. Por isso que a disciplina ela deve ser algo régia na nossa vida. Por isso que a disciplina é um princípio de sucesso. Se você quer construir uma vida de sucesso, você precisa trabalhar urgentemente a disciplina sobre sua vida em todos os aspectos. Veja, praticar a palavra de Deus é um ato disciplinar, né? E ela, ou seja, a indisciplina, ela traz consigo a consequência do seu ato. Normalmente, não precisa de ninguém para vir aqui trazer a consequência do ato da indisciplina. Você é indisciplinado, você vai pagar o preço por isso. Por exemplo, você vai dirigindo e tem um sinal vermelho, você decide não parar, você é indisciplinado, você avança o sinal vermelho, você pode até naquele primeiro momento passar ileso, mas você corre sérios riscos de, além de tomar uma multa, você pode realmente causar um acidente grave sobre a sua própria vida ou sobre a vida de outros, que vai trazer consequência também sobre a sua própria vida. Então veja, a indisciplina por si só já carrega a consequência do seu ato. Então procure e busque ser cada dia mais disciplinado em cada ação da sua vida. Disciplina é um hábito, disciplina é de fato um comportamento corriqueiro da vida e se torna estilo de vida. Pessoas relaxadas e negligentes se tornam assim por hábitos e se tornam um estilo de vida. Fulano é relaxado, fulano é disciplinado. Então a disciplina ou a negligência são hábitos de vida que devem ser cultivadas em prol do resultado que você espera na vida. Veja, Salomão escreveu Provérbios 21, versículo 11, e ele disse o seguinte: quando o zombador é castigado, para aqui um pouco. A gente já sabe quando a Bíblia se trata de zombador, está falando daqueles que são realmente inconsequentes e vivem na prática do pecado, né? Ou seja, a prática do pecado por si só já é uma indisciplina com o próprio corpo, com Deus ou com a vida, né? Então, quando o zombador é castigado, né, o ingênuo se torna sábio. Quando o zombador é castigado, ou quando a consequência dos seus maus atos sobrecai sobre aqueles que o praticam, serve de exemplo para quem está ao lado não praticar as mesmas coisas, né? A indisciplina de outro pode ser a lição da minha vida. A indisciplina de alguém pode ser o grande mestre, né, do meu caminhar. Eu preciso aprender com os erros alheios para evitar cair nos mesmos danos que essa pessoa caiu. Veja, a gente só repete os erros se quiser, né? Errar uma vez, irmãos, pode até ser uma coisa meio que natural, mas errar a segunda vez na mesma coisa, olha, é um caminho de idiotice sem tamanho. Por isso a Bíblia diz que quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Ele começa a assimilar a consequência dos atos deliberados de indisciplina com o castigo que sobrevirá sobre aqueles que praticam tais atos. E isso lhes traz lições de vida, né? A indisciplina de outro pode ser o mestre da minha vida. Isso é uma frase que deve permear a tua mente. A indisciplina do outro pode ser o mestre da minha vida, né? O ingênuo se torna sábio. Mas quando o sábio é instruído, adquire então ainda mais conhecimento. Veja, isso se torna cíclico. Eu era ingênuo, aprendi com a indisciplina do outro, me tornei sábio. Se fico atento e continuo observando, eu continuo agora a me tornar cada vez mais cheio do conhecimento, né? Então veja, a sabedoria consiste em você atentar, né, para o erro de outros e não cometer os mesmos erros. 12 diz assim: Deus, que é justo, sabe o que se passa na casa dos perversos.
e observará a desgraça que sobrevirá sobre eles. Então veja, Deus, a partir da sua justiça, infelizmente, ele consegue contemplar aqueles que estão andando no caminho da loucura, né? Ele sabe exatamente todos os males que sobrevirão sobre os indisciplinados, né? Não é que Deus vai... O que gera, irmãos, o castigo da indisciplina é o ato da indisciplina, né? É isso que as pessoas não entendem. Eles acham que o pecado não tem causa nenhuma, não tem efeito nenhum, ou não vai gerar nada, mas Deus vai ficar com raiva porque eu pequei e vai trazer a consequência do meu pecado. Não, o pecado por si só é que já causa o dano. É quando você peca, é quando você é indisciplinado que você dá início ao processo de morte sobre a tua vida. Deus falou com Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Seja disciplinado. E a indisciplina de Adão startou o processo de morte dentro da humanidade, coisa que não existia. Não precisa de Deus vir aqui e criar a morte. A morte foi criada pela desobediência. A morte foi criada pela indisciplina do homem. Então, veja, o que traz a consequência sobre nossas vidas é a própria indisciplina que nós geramos diariamente em nossos atos e nossas ações. Então, veja, versículo 13 diz: quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar também necessidades. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado no dia que passar também por necessidades. Veja, a gente colhe aquilo que a gente planta. É isso que o versículo está dizendo aqui, né? Obviamente falando especificamente sobre ajudar os pobres, você está plantando para um dia colher, né? Se espera que você nunca precise, mas a gente está sempre precisando. Às vezes não necessariamente o pobre se refere ao necessidade de dinheiro, né? Tem gente que é tão pobre que tudo que eles têm é dinheiro, irmãos. Então tem pessoas que têm necessidade de quê? Tem necessidade de justiça, tem gente que tem necessidade de bom senso, tem gente que tem necessidade de conselho, tem gente que tem necessidade de sabedoria, e muitas vezes está sobrando em nós, que nós precisamos realmente transbordar sobre a vida daqueles que precisam, daqueles que clamam por essas coisas, para que nós também possamos ser alcançados por aquilo que nós necessitamos, né? Aquilo que plantamos, certamente colheremos. Tem pessoas que têm necessidade de misericórdia, tem pessoas que têm necessidade de perdão, tem pessoas que têm necessidade realmente de serem abraçados e guardados e protegidos, e certamente aquilo que fizermos, seremos alcançados também por aquele que nos instruiu dentro destas verdades. Versículo 14 do capítulo 21. O presente entregue em secreto acalma a ira, o suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. Nada melhor do que entregar uma face como resposta após a outra ter sido esbofeteada. Quando Jesus disse: se alguém bater na tua face, mostre-lhes também a outra. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, você não tem a mesma natureza daqueles que te ofenderam. Você é filho de Deus e carrega uma outra realidade, uma outra face da história, né? Mostre que o ódio pode ser recompensado pelo amor, a ira pode ser apaziguada com o presente, sabe, a injustiça com a justiça, a escravidão com a liberdade, né? O ignorar com a atenção. É isso que nós precisamos mostrar, que existe um outro lado no mundo, existem os filhos de Deus que carregam dentro de si o amor. Enquanto o mundo anda em desamor, nós apresentamos o outro lado, a outra face da moeda. A gente mostra para o mundo que existe uma alternativa, que o amor sempre vai vencer a ira, o ódio. Então dar presentes, irmãos, entregar algo a alguém quando se não merece, isso faz com que apazigue a ira sobre estas pessoas, e nós teremos paz. Você não tem a mesma natureza daquele que te ofendeu. Glória a Deus, é isso mesmo. Difícil dar outra face. Tem que haver muito amor em Cristo. Veja, existe já muito amor em Cristo quando a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. O que talvez nos falte é revelação desse amor.
né? O que nos falta às vezes é entender quem somos de fato, para que não vivamos uma vida reagindo ao que os outros fazem, e sim agindo a partir de quem nós somos. Nós somos uma extensão de quem Deus é. Nós somos um pedaço de Deus que o representa, refletindo a sua imagem conforme a sua semelhança. A revelação do Filho em nós é que nos fará mostrar ao mundo que existe uma outra realidade, uma outra face. Porque senão nós não seremos diferentes em nada do que o mundo é. Se nós fizermos como o mundo faz, que diferença há entre o pecador e o justo? Se nós vivemos a agir como o mundo age, que diferença há entre o pecador e o justo? É sobre isso que Jesus está dizendo: mostre ao mundo que há diferença entre ser justo e ser pecador. As nossas ações devem demonstrar as nossas crenças. O que talvez nos falte de fato é revelação de quem nós somos, a revelação do Filho de Deus em nós. Versículo 15 diz: a justiça é a alegria dos justos, mas causa pavor aos que praticam o mal. O apóstolo Paulo, quando falava lá sobre a autoridade, ele diz assim: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é um ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Sabe, a justiça ela se torna uma alegria para quem caminha certo, mas ela é o terror de quem vive em indisciplina, né? A indisciplina, irmão, gera toda essa consequência que eu estava falando aqui. E acaba fazendo com que a gente viva em todo o tempo ameaçado pela justiça. Por quê? Porque quem anda em justiça não tem medo, né, das consequências dos seus atos, porque está correto e sabe que a justiça é serva de Deus para exaltar você que anda nos princípios divinos. Mas se porventura você é alguém indisciplinado, tema, porque não é à toa que a justiça traz a balança, a espada, como símbolo, porque ela é vingadora, porque a justiça ela é serva de Deus para castigar, obviamente, aqueles que praticam o mal. Então, se tu disciplinado, se tu uma bênção, ande no caminho da justiça e receba a honra da parte do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Chegamos ao final de mais uma live e eu quero dizer para você que para mim é sempre bom estarmos juntos. Você pode compartilhar esse conteúdo todos os dias, fazendo com que essa mensagem chegue cada vez mais longe, mais distante, tá bom? Gente, estamos chegando no finalzinho. Um beijo no seu coração. Para mim foi um prazer. Beba água todos os dias. Beijo. Fiquem na paz. Tchau.